Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, bem prega Frei Tomás, faz o que ele diz, não olhes para o que ele faz. Este provérbio retrata perfeitamente a maioria PSD-CDS e o seu executivo regional. Tem um discurso para embalar os madeirenses e porto-santenses em banhos de promessas não concretizadas nos atos da governação. Resumindo, são promessas deliberadas, ou seja, pensadas para iludir e enganar o povo, para sacar votos e se perpetuar no poder. Um poder que nada de novo, nem melhorias traz para os problemas atuais da Madeira e dos porto-santenses e dos madeirenses. Antes, pelo contrário, está a agravar cada vez mais os problemas dos setores essenciais, como pudemos verificar pela intervenção do Sr. Deputado Paulo Cafofo no setor da saúde, por exemplo. Um poder de 43 anos a cheirar a bolas de naftalina que caiu da cadeira nas últimas eleições e ficou em estado de coma, ligado à máquina do CDS. Um CDS que, anos a fio, passou aos madeirenses e porto-santenses a ilusão de uma alternativa democrática ao poder vigente. Uma ilusão que veio a se consumar numa tremenda desilusão para a esmagadora maioria de madeirenses e porto-santenses que disseram nas últimas eleições regionais que o prazo de validade do PSD estava vencido. E sobre isso, se dúvidas subsistissem, os debates do programa de governo, do orçamento e do plano de investimento serviram para ver um CDS de ego inchado e um PSD ferido de asa. Ou seja, temos um governo comprovadamente moribundo, sem ideias e incompetente para introduzir as mudanças que se impõem ante os enormes desafios que estamos a enfrentar na região autónoma da Madeira, nos setores sociais, económicos, ambientais e políticos. Moral da história: os discursos e os programas eleitorais da maioria PSD-CDS não se refletem nos programas, não se refletem no programa de governo e muito menos no orçamento e no plano de investimentos, confirmando assim que o que vão fazer não é o que andaram a prometer. Por exemplo, mais um exemplo, em relação à administração pública regional, direta e indireta, o Governo promete há décadas uma estratégia integrada para a reforma da administração pública, mas continuamos com um modelo de administração do século passado, pesado, burocrático, pouco transparente e permeável a todas as manobras partidárias e eleitoralistas, como temos verificado. Continuamos com uma administração pública envelhecida, com o índice de rejuvenescimento mais baixo do país, ou seja, 3 vezes inferior ao índice de rejuvenescimento ou de renovação de toda a administração pública nacional. Continuamos com trabalhadores desmotivados, pouco valorizados no exercício das suas funções públicas. O Governo PSD, agora com o CDS acoplado, pouco ou nada faz para credibilizar a administração e motivar os seus funcionários. Pouco ou nada faz para garantir um serviço eficiente e de qualidade aos cidadãos, como é seu dever e obrigação. O Governo, nestas matérias, como noutras também, atua à margem da lei. Não respeita o Código de Procedimento Administrativo, os regimes jurídicos em vigor sobre a segurança e formação no trabalho, para garantir o funcionamento justo e seguro, eficaz e transparente da administração pública. O regime jurídico de formação profissional da administração pública e o Código de Trabalho determinam que cada trabalhador tem o direito a uma formação
específica e individual. As dotações orçamentais para a formação profissional são manifestamente insuficientes, como se pôde verificar no último debate do orçamento, para cobrir as necessidades de formação e valorização profissional dos funcionários públicos na região autónoma da Madeira. O orçamento é a prova de que o Governo, mais uma vez, não vai criar as condições para que todos os trabalhadores recebam formação conforme determina a lei. Além desta inércia, por falta de vontade ou incompetência, as poucas ações de formação específicas dirigidas a setores especializados da administração são feitas sem que a região tenha um quadro jurídico próprio, autónomo e ajustado às necessidades da região autónoma da Madeira. E porque queremos uma administração pública qualificada e preparada, com condições de trabalho dignas para todos os trabalhadores, trabalhadores motivados e valorizados na sua ação profissional, o Partido Socialista, em sede de orçamento, apresentou uma proposta de alteração para um reforço significativo de verbas destinadas às ações de formação profissional na administração pública regional, mas a maioria encegueirada neste Parlamento rejeitou essa proposta, ou seja, esse direito que é devido aos funcionários públicos. O Governo PSD-CDS, neste Orçamento 2020, voltou a demonstrar, repito, por falta de vontade ou incompetência, que não pretende uma administração pública preparada para enfrentar os desafios da modernidade, as novas exigências de formação para capacitar a administração pública de serviços amigos dos cidadãos e do desenvolvimento económico e social da região autónoma da Madeira. O Governo, por razões bem conhecidas, prefere uma administração pública centralizada, burocrática, pesada e maniatada pela quinta vigia. Assim, o Governo controla, manipula e instrumentaliza a seu belo prazer a administração para fins que não são os do bem comum. Senhor Presidente, da nossa parte, o Partido Socialista, como partido responsável, não desiste de lutar por uma administração pública eficiente, moderna, descentralizada e ao serviço do bem comum. Vamos continuar a lutar por uma formação adequada para todos os trabalhadores da administração e por condições de trabalho para que todos exerçam as suas funções motivados e contentes por estarem a servir o bem público de forma imparcial e eficaz. A Assembleia Legislativa da Madeira e os seus deputados têm a obrigação constitucional e estatutária para fazer com que o Governo Regional cumpra a lei e as suas responsabilidades executivas e administrativas. Neste caso, vamos recorrer ao primeiro órgão de governo próprio da região para obrigar o Governo a cumprir a lei com uma política para a administração pública ajustada às exigências de uma autonomia adulta e de um regime democrático respeitador dos direitos de cidadania. Para terminar, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, a semana passada apresentámos um projeto de resolução tendo por título Formação Profissional para a Administração Pública Regional Eficiente e esperamos sinceramente que a Assembleia Legislativa da Madeira, ao contrário do Governo, cumpra e faça cumprir a lei. Tenho dito. Obrigado.